tudo bem? Hoje nós vamos falar da dica de sabedoria da personalidade tipo 2, que é aquele doador, servidor. Se você quiser entender um pouco mais sobre essa personalidade, aqui em cima vai aparecer para vocês dois links. O primeiro que fala da personalidade em si e um segundo que fala da personalidade do tipo 2 no amor. E com isso você vai poder entender um pouco mais se essa é a sua personalidade ou se ela é a personalidade da pessoa que você ama, tá ok? Ou às vezes de alguém que você conhece também. Mas aqui a gente quer trabalhar muito o seu autodesenvolvimento e o seu autoconhecimento. Bom, como você sabe, a dica de sabedoria, o objetivo é a gente trabalhar aqui a palavra de Deus em relação a essa questão. E o tipo 2, ele tem aí uma paixão, um vício que se chama orgulho. Lembrando que o orgulho aqui não é aquele orgulho do senso comum. Eu sou orgulhoso e eu sou prepotente. Não tem nada a ver com prepotência. Tem mais a ver com não precisar ou ter dificuldade de precisar do outro. Então ele tem dificuldade de pedir ajuda, ele tem dificuldade de se posicionar e falar: eu preciso de você, tá ok? Então é um orgulho de ser, de achar que ele é forte, que ele é que tem que carregar o mundo e não o mundo tem que carregar as suas dificuldades. Então é esse enfoque do orgulho que nós vamos trabalhar. Bom, o orgulho na Bíblia é extremamente criticado, é um pecado também o orgulho. E o orgulho, ele assim é muito, como eu disse, muito mal visto. É um pecado assim muito pesado, vamos dizer assim. Olha só, a Bíblia fala aqui em Provérbios 16, 18, ele fala assim: a soberba, procede à destruição, e a altivez de espírito procede à queda. Então, se você é orgulhoso, qual é a chance de você cair? Muito grande. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande. A Bíblia também valoriza muito a humildade. Aí você fala assim: o 2 não é humilde, né? O servidor não é humilde. Ele gosta de servir. Então, a humildade dele é no sentido de pedir ajuda e não relacionado à soberba em si, a ser altivo e ser metido, entendeu? Tem mais a ver com achar que ele tem força e que ele não precisa de outras pessoas. Então ele tem muita dificuldade de pedir ajuda. E Deus, ele é contra os orgulhosos, de uma forma geral. A Bíblia diz em 1 Pedro 5 a 6, ele fala assim: semelhante vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos. E ele fala que o humilde, ele precede a soberba. Então a pessoa que não é humilde, ela acaba mostrando ou passando a ideia de soberba. Se você é um tipo 2, você já deve ter recebido assim, algum feedback falando que você parece meio metido, que você parece meio seguro demais de si, passa assim, um sentimento de altivez às vezes, mas não muito na fala e não muito na prática, mas é uma postura mais ereta, é uma postura de parecer que está sempre bem. Ele não mostra muito as suas dores. Quando ele começa a mostrar as suas dores, já é uma evolução dessa personalidade. Normalmente ela gosta de ser mais firme e ela reclama muito quando ela chora, porque ela acaba sendo mais sensível e quando ela chora ela demonstra um pouco que ela tá frágil e ela não gosta de demonstrar essa fragilidade em si. A humildade, ela é vista como algo de muito valor. Deus, ele vai exaltar os humildes, os últimos serão os primeiros. Então assim, o orgulho, apesar de não ser esse orgulho dessa altivez, ele acaba sendo também esse pecado. E a pessoa, ao não pedir ajuda, ela mostra uma certa soberba e às vezes até ela quer ser mais Deus, entendeu? Ela acaba querendo ser o Deus da própria vida, o Deus da própria solução. E ele esquece que quando você tem outras pessoas e você divide a sua dor, quem está caído ajuda a levantar, quem está levantado em pé na unidade, ele ajuda a levantar quem está caído. E isso é uma troca. Você não é só você que levanta as pessoas, às vezes você precisa ser levantado, e isso não é feio, muito pelo contrário.
contrário. Segundo a palavra, isso é uma humildade que faz com que você seja valorizado por Deus e por Jesus, tá ok? Então, é importante buscar essa capacidade mesmo de pedir ajuda. Uma coisa importante que acontece normalmente com o tipo 2, principalmente nos movimentos em que ele fica magoado, o que acontece? O 2, ele joga uma expectativa muito grande no comportamento da outra pessoa. Como ele está sempre fazendo tudo para os outros e ele é muito preocupado se o outro está feliz, se o outro está alegre, com o bem-estar do outro, ele espera que, já que ele não pede muito, quando ele pede, ele precisa ser atendido. E ele às vezes é até um pouco manhoso nesse sentido, porque ele acha que quando ele pede, ele tem que ser atendido. Nesse momento, ele gera aí uma mágoa. Então é muito comum que o tipo 2 ele seja magoado com algumas pessoas. O tipo 2 ele tem facilidade em perdoar quando a pessoa se mostra arrependida. Se a pessoa chegar pro tipo 2 e falar desculpa, eu errei, ele não tem dificuldade de entender que o outro é falho e colocar no lugar do outro, entender por que o outro fez. Mas se essa pessoa não pedir desculpa ou ele não perceber arrependimento nessa pessoa, ele tem dificuldade de perdoar. Então ele tem muita facilidade de perdoar, mas ele também tem muita dificuldade de perdoar porque ele se magoa com as pessoas quando ele percebe que essa pessoa não se arrependeu. E aí existem alguns passos que você pode usar para poder perdoar nessa situação, que é a situação que a pessoa não merece. Perdoar quando a pessoa pede desculpa, beleza, mas quando ela não pede, ela não merece o perdão porque ela não está arrependida. E lembre-se que o perdão ela é uma decisão e não um sentimento. Você vai continuar com o sentimento de mágoa, mas você tem que decidir perdoar, não pela outra pessoa, mas porque a mágoa ela faz mal para você mesmo. Vou fazer aqui uma analogia de uma fábula, né? Que é o seguinte: você pegar uma pessoa, tinha um menino muito chateado, muito bravo, e o avô dele deu para ele um cesto de carvão e falou para ele assim: olha, pega toda essa sua raiva e joga aqui nesse lençol branco. E ele começou a tacar o carvão com muita raiva e chateado e para desabafar. Quando ele terminou, ele viu que ele estava todo sujo de carvão. Então, na verdade, tanto a ira quanto a mágoa, ela é um veneno que você toma e que faz mal é para você. O outro às vezes nem sabe que você está magoado, mas aquilo fica te envenenando, aquilo fica te levando aí para esse sentimento ruim. Então, quais são aí algumas dicas, né? Não é uma fórmula mágica, mas são algumas dicas que podem te ajudar. Primeiro, identifique o que te ofendeu, seja específico. O que a pessoa fez exatamente que me magoou? Então, identificar é o primeiro fato, primeiro passo. Arrepender dos seus próprios pecados, confessando que você está magoado, que você ficou chateado. Então é importante você entender que existe um sentimento ruim que você está tendo em relação àquela mágoa que foi feita. Tente analisar os prós e os contras de você ficar magoado. O que você vai perder se você ficar magoado? O que isso vai te fazer de mal se você continuar com esse sentimento? O outro passo é: veja a pessoa numa perspectiva mais divina, nessa perspectiva que eu falei. Ela não precisa merecer o perdão para você perdoar. Perdão é algo que Deus quer que a gente haja, que a gente tenha, que a gente desenvolva, independente do outro merecer ou não. Então isso é uma dádiva divina e você precisa desenvolver essa sua capacidade de perdoar. Ore pela pessoa que você está perdoando. Ore pelo seu bem, ore pela sua felicidade. Então ore por ela, libere as ofensas que essa pessoa fez.
Fala, eu te perdoo e eu te libero dessas palavras. Essas palavras, elas não mais vão me atingir porque elas estão sendo liberadas no campo espiritual. Então coloque isso, né? Essa liberação dessas palavras, porque a palavra, como eu já disse, tem muito poder. Então quando você libera essas palavras, elas não ficam mais dentro de você e elas acabam sendo aí eliminadas, né? E busque reconstruir o relacionamento. Chame a pessoa, fale que você ficou magoado, mas já aí você já vai estar num movimento um pouco mais tranquilo, já faça esse movimento depois de ter orado, depois de ter liberado esse perdão. Mas dentro do possível, seja o mais sábio possível e converse com essa pessoa, porque muitas vezes a gente nem conta, a pessoa nem sabe que você está magoado. Então é importante você estabelecer uma comunicação para que isso não aconteça e para que você consiga retomar aquela relação, porque o tipo 2 ele não esquece da pessoa, ele fica, ai poxa, por que aconteceu, ai eu gostava tanto, então ele gosta da pessoa, mas ele está magoado, ele acaba se afastando com relação a essa mágoa. Talvez, e realmente não é possível reconstruir o passado, não tem como você apagar o passado, mas tem como você construir o seu futuro. Então aqui isso é dito inclusive em Romanos 2,18. Então você precisa buscar reconstruir os seus relacionamentos, mesmo se eles te causaram alguma dor. Lembra-se que tudo posso naquele que me fortalece. Então a gente não recebe nenhum julgo ou nenhuma situação que nós não sejamos capazes de lidar com isso. Então pense que Deus está no controle, pense que Deus está presente na tua vida e que Ele sabe o que faz. Então, tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Então, se você entender esse propósito, fica mais fácil a gente lidar com as situações. Se você focar na situação, você se perde. Se você se focar no propósito, a situação ela passa a ser só um momento, que tem início, meio e fim. E que ela vai te levar a um degrau mais elevado, a se tornar uma pessoa cada vez melhor e com bons relacionamentos. E você vai deixar de perder algumas pessoas. Bom, como sempre, eu quero fechar aqui com uma palavra de Deus, né? E eu vou ler para vocês o Salmo 6, que fala o Salmo 6, de 6 a 7. E ela fala o seguinte: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, e a minha lágrima o alago. Meus olhos de mágoa se enchem amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. A mágoa, ela traz essa melancolia. A mágoa, ela é um veneno que vai te envelhecer e vai te transformar numa pessoa ressentida, numa pessoa triste. E você é alegre, tipo 2. Então seja otimista, resolva os seus problemas. Lembre-se que a sua briga não é contra pessoas, né? Então se a gente consegue desfocar da pessoa e entender que é uma situação e as situações podem ser resolvidas, a gente consegue separar um pouco melhor e resolver o problema. Não foque no problema, foque na solução. E perdoe, mesmo sem a pessoa merecer. Tá bom? Um beijo, espero que você tenha gostado.